Gente, eu fiz um vídeo falando sobre o relatório do Exército, mas eu não sei por que cargas d'água ele sumiu, tá? Então eu vou fazer um resumo aqui, falando um pouquinho sobre o relatório do Exército, só para não ficar perdido os vídeos que eu fiz para vocês anteriormente. Não sei o que aconteceu, realmente. Eu tô subindo um vídeo de hoje, né? 16/11, mas eu vou fazer um resumo do relatório do Exército para ficar gravado também para no futuro quem precisar de informação possa utilizar ela também. Vamos lá. Relatório do Exército que foi divulgado na semana passada. O relatório do Exército saiu muito técnico, tá? Ao meu ver. É difícil de ser traduzido para quem não é do mercado de tecnologia, não é do mercado de segurança, porque a gente tem uma comunicação realmente muito técnica. E é por isso que eu gosto de fazer os vídeos tentando levar o máximo de conhecimento simplificado para vocês sobre tecnologia da informação e segurança. Mas segurança da informação é realmente um mercado atípico, tá? Então, assim, a comunicação das informações vão ser muito complexas para quem não entende nada de tecnologia, tá? Esse é um dos quesitos que a gente vê que é a dificuldade das pessoas virem para o mercado de tecnologia também, tá? O que acontece? Eles mandaram um relatório e aí explicaram qual que foram os protocolos que eles seguiram. Os protocolos que eles seguiram para a auditoria, de fato, né, das urnas, é o protocolo que está lá na nossa Constituição que fala das eleições, tá? Então, vamos lá. A gente tem lá o protocolo do processo das urnas que fala sobre a parte do protocolo do banco de dados que eles têm lá dentro do cofre, a forma que eles gerenciam aquela informação, que eles falam que é muito seguro e tudo mais, e que essa parte do protocolo... o que me assusta mais nesse protocolo é que, de fato, quando você é convidado para participar de uma visitação, de uma auditoria ou de uma análise de fato, o Exército não foi chamado na época das visitações das urnas para fazer o protocolo de vulnerabilidade dos códigos-fontes, essas coisas. Não, muito pelo contrário, eles entraram lá com um bloquinho de papel e uma caneta para conseguir anotar as observações daquilo que eles iriam passar. De fato, não foi feito um teste de ambiente de vulnerabilidades, não foi feito pentest, que seria uma análise dentro do ambiente, sendo atacado ou fora do ambiente, recebendo um ataque. Eles falam que, de fato, as urnas elas não utilizam a internet dentro do processo no momento que eles estão fazendo o processo de eleições. E isso é uma questão que foi levantada pelo Exército no momento que você tem que compilar as mídias dentro da urna eletrônica, dentro do processador, que vai ficar com o software, né, funcionando. E nesse aspecto me deixou muito assustado, porque de fato você não pode testar as vulnerabilidades, porque o protocolo do TSE não permite que sejam feitas essas análises. O Exército pediu, tá? Tem lá nos documentos dos laudos comprovando que foi solicitadas informações de questionamentos de qual linha de internet que faz a conexão com relação ao momento de compilação dos dados para colocação nas urnas eletrônicas. Não tiveram retorno. Perguntam também quais os protocolos da vulnerabilidade, né? Também não foi respondido. Questionam como são feitas as compilações das bibliotecas e quais são as versões que já foram desenvolvidas para a urna eletrônica. Também não tem isso. Eles alegam que a urna é um processo, um protótipo, literalmente um MVP de startup, né? Quando você faz um produto para vender ele para o mercado, né? E às vezes a gente está usando para a nossa democracia, que a partir do momento que alguém me coloca uma resposta que o produto que está sendo utilizado, ele é um produto ainda em desenvolvimento, ele não serve para fazer as eleições. Essa é a minha concepção, tá, pessoal? De quem trabalha com segurança da informação há 13 anos, tá? Eu jamais iria concordar de fazer um teste de algo tão democrático como a responsabilidade de um país dentro de uma urna eletrônica, como eles alegam que ela ainda está em desenvolvimento. Então, assim, do dia que foi feitas as análises, que eles validaram, que eles visitaram o TSE, que eles entraram na sala cofre, que eles falam dos protocolos de segurança, das criptografias, que eu falei para você, o nome da Diana, depois eles vão fazer o emaranhamento
e dos códigos e depois saem outros códigos e que podem ser quebrados por conta das chaves e tudo mais, não podem ser analisadas, assim, a princípio para mim isso é muito vago, nunca a gente pode confiar dentro de um processo desse jeito por conta exatamente das vulnerabilidades que a gente tem no mercado. A gente tem vírus todos os dias, a gente tem códigos maliciosos o tempo todo no mundo. O volume é muito alto, gente, o volume é muito alto, vocês não fazem ideia ainda. Porque eu falo hoje, dentro do princípio de educação, que toda escola deveria ensinar sobre o protocolo de segurança da informação e sobre ensinar programação, sobre falar para vocês as informações pertinentes a partir dos 3 anos de idade, cara. A partir do momento que você é registrado, você é um dado para a sociedade. E aquele dado tem uma informação, vai ter um comportamento, vai ter uma como é que eu posso falar? Vai ter um perfil, né, de consumo, de tudo que vai sendo analisado depois pelo mercado, por BI, por Analytics, por neurolinguística, por neuromarketing, enfim, um mercado inteiro de comportamento, né? Enfim, aí eles falam que dessa parte que não pôde ser auditada por especialistas de segurança da informação, que não puderam ser analisadas dentro do período eleitoral, que eles participaram dos eventos e tudo mais, e pós, por exemplo, quando protocolaram o processo de transformar as compilações e convidaram eles também não puderam fazer nada de testes nesse ambiente. Pelo contrário, eles assistiram o formato da compilação final e como que ela era transmitida para o TSE. Então, assim, em nenhum momento dentro do processo, antes do eleitoral, eles puderam fazer algum tipo de teste. E depois, quando foram solicitada a análise do Exército, o relatório deles, novamente eles foram negados pela informação, porque eles não poderiam fazer as validações de auditoria e análise com relação ao banco de dados, as compilações, as redes de internet. E quando a pessoa fala, meu sistema é um protótipo, né? As modificações à véspera da eleição, elas podem acontecer e eu não preciso relatar elas para vocês auditarem elas novamente, porque a melhoria é feita continuamente para que nas vésperas da eleição não haja nenhum tipo de problema. E isso é um problemão, não um probleminha, gente. Se você não tem a versão das compilações que foram sendo desenvolvidas, que nem um projeto Diana 1, versão 1, projeto Diana versão 2, é porque eu editei alguma coisa. Projeto versão 3, porque novamente eu melhorei aquele mesmo arquivo, de Word. E na programação ele também não é muito diferente disso. A única coisa é que você teria que ter o histórico dessas versões muito bem datada, alinhada, porque modificou, de que forma modificou. Seria um protocolo da história do comportamento de programação e quais sistemas terceiros estão sendo utilizados dentro daquela estrutura. Isso o Exército também questionou. Sobre as auditorias aleatórias que tangem a Constituição do direito de eleições, eles informaram que não identificaram nenhuma fraude nas que aleatoriamente o Exército vai visitar no dia das eleições. Então, neste aspecto, o protocolo está joinha para eles, entendeu? Mas tem uma lista enorme lá, né, do documento deles, que fala de 1 milhão de sugestões e fala que acredita que possa ter pontos de vulnerabilidade, que as BUs, que são os boletins das urnas eletrônicas, não estavam esclarecidas de fato quando terminadas, e que quem conduziu aquele processo até o Tribunal de Contas, de cada município, de fato, né? Ele tem um protocolo diferente e não teve um histórico protocolado de quem levou aquele documento, aqueles arquivos, até o Tribunal Regional Eleitoral daquela região específica. E isso também alarmou bastante eles com relação a isso, tá? Só trazendo um pouquinho antes para vocês entenderem. O TSE é aquele órgão super grande que está lá em cima, né, que é a responsabilidade de organizar a hierarquia das eleições, tá? Eles fazem um protocolo master dentro do TSE,
Aí depois que eles definem esse protocolo master do TSE, eles delegam os processos e os subprocessos para cada tribunal regional eleitoral da sua cidade, tá? E aí, dado esse protocolo, as urnas de fato ficam na mão do Tribunal Regional Federal de cada região, depois que eles já fizeram esse protocolo todo. Quando está ali, de fato, todo o processo que rege a organização das eleições está dentro da responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral, que, ao meu ver, no vídeo que eu fiz à frente, que eu já estou subindo ele para vocês, eu falo que eu, hoje, né, na maturidade que eu tenho de entender todos os processos hoje da questão do TSE, eu colocaria a operação de eleições abaixo da Receita da Polícia Federal, né? Por que eu faria isso? Porque a Polícia Federal ela já cuida do nosso passaporte, ela já cuida do nosso RG e cuida também da parte de biometria. Então, acho que isso seria muito válido se transformássemos mesmo, conforme a proposta que o Moro fez lá atrás, de transformar a Polícia Federal num órgão separado, independente, como o Banco Central atualmente nosso, e desse para ele a alçada de gestão do processo eleitoral. Eu acho que isso faria muito mais sentido, porque como ele tem um banco de dados muito sensível, pensando em dados, tá, gente? Estou pensando de hierarquia, de poder, essas coisas não, tá? É muito mais pela essa linha. Ele já tem um volume de dados que transita muito sensível nosso, e sim, eles poderiam fazer isso com muito mais maestria do que o TSE ter que criar soluções para implantar essas operações para elas funcionarem. A meu ver, é uma operação que poderia ser, sim, que poderia ser cogitada em ser extinta, entendeu? E que seria muito mais hábil para o Brasil ter a parte eleitoral debaixo do guarda-chuva da Polícia Federal. Isso faria muito sentido para mim, dada a situação que nos relatórios que eu andei lendo hoje, né, não o relatório do Exército lá atrás, a informação seria mais segura e seria mais transparente. Isso me deixaria muito mais confortável, tendo em vista que eles já gerenciam informações muito críticas. Eu acho que isso seria uma pauta bem estratégica para a gente pensar. Lógico que, para fazer isso, nós teríamos que mudar a nossa querida Constituição, que continua degringolada e que está funcionando muito mal, porque ela teria que funcionar de fato, né? Então, isso vai ter que alterar aí alguns princípios, mas eu acho que esse seria um passo muito nobre que a gente poderia dar da situação. Talvez elas pudessem até ser o motivo dos protestos, né? Você quer uma mudança dentro do TSE, você coloca ele debaixo do guarda-chuva da Polícia Federal. Isso faria muito sentido para mim, neste momento, dada todas as vulnerabilidades que estão acontecendo dentro do processo das urnas eletrônicas. E a gente conseguiria blindar um pouco mais a idoneidade da forma que estão sendo feitas as eleições. E tem mais, você não precisa colocar as urnas e as eleições dentro das escolas. Você pode fazer as eleições dentro de uma estrutura da Polícia Federal ou parcialidades. Você não precisa votar dentro das escolas. Você pode usar a estrutura das delegacias parcialmente para fazer isso também, mas remodelando a ótica do contexto. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso também. Essas são sugestões, tá? Então, para fechar o vídeo que eu perdi, o relatório fechou num escopo que eles mostraram com o que teve, de fato, o princípio de que eles não conseguiram analisar e informar, de fato, as informações de vulnerabilidade, porque o TSE não permitiu que eles pudessem auditar os dados realmente que seriam pertinentes, e o TSE também não retornou com relação aos dados que seriam necessários. Como não existe esse protocolo dessas auditorias que foram solicitadas pelo Exército para que pudessem ser feitas pelo Exército na integridade, né, do órgão, eu, na situação do Exército, talvez eu nem entregaria um relatório olhando por essa performance. Mas também eu entendi também na contrapartida que eles terem explicado qual foi o comportamento do Exército antes das eleições referentes aos dados, eu acho que foi muito importante também, apesar de estar muito técnico, né? E também depois, no outro dia, eles terem soltado uma nota, né, esclarecendo que eles não deixaram claro em nenhum momento que eles estavam de acordo com o comportamento das urnas, não. Eles deixaram claros que haviam vulnerabilidades e que eles não puderam fazer mais, porque o TSE não permitiu.
E aí isso fere a nossa lei de eleições de 1965, se eu não estou errada, tá? Que fala da ausência de transparência sobre a auditoria de eleições. E tem sim uma lei ativa dessa época que fala sobre isso, tá? Mas se vocês quiserem, depois vocês entrem lá no site da nossa Constituição, no site do governo mesmo, e deem uma lida lá na parte de votações, que vocês vão ver, acho que é o artigo 221, que ele fala exatamente sobre isso, tá bom? Eu espero estar colaborando aí com vocês. O relatório realmente foi complexo, não ficou um termo técnico, mas a nota de esclarecimento ela foi muito válida, informando a população que, de fato, ela não se pronunciou sobre se teve ou não uma fraude, porque ela não pôde fazer as auditorias corretas, as análises corretas para chegar a essa conclusão, tá bom? Então, assim, o jogo continua ainda, é muita coisa para acontecer, então vamos manter a nossa serenidade, tá bom? Então aí, qualquer dúvida, manda aí que eu vou respondendo para vocês. Beijo!